in hope and doctrine, a one in charity. All who please now say amen. That is that the mystery of the church ages are already finished at this time. The mystery of the Antichrist is revealed at this time. The Antichrist took his last ride. And we found him on this pale horse, mixed with his many colors, and rides all the way into perdition. Isso é, que o mistério das eras da igreja já está cumprido neste tempo. O mistério do anticristo está revelado neste tempo. O anticristo deu sua última cavalgada e o encontramos sobre seu cavalo amarelo, misturado com suas muitas cores, e cavalga até chegar à perdição. We get on the trumpets and so forth when we teach that. I go to it now, but we get plumb off the subject again. Veremos isso nas trombetas e assim por diante quando ensinarmos isso. Eu entraria nisso agora, mas nos desviaríamos completamente do assunto novamente. And we go, he rides, that's the reason there's no one there. Now we know written cause some reason for something. I remember at the first beginning I said there can't be nothing without a reason. Remember the little drop of ink? E nós vamos, ele cavalga, é por isso que não há nenhum ali. Agora não há causa escrita, razões para alguma coisa. Agora lembre-se, no primeiro, começando, eu disse que não pode haver nada sem uma razão. Lembra-se da pequena gota de tinta? See? Now you got to find the reason. For some reason they didn't have a beast or power to announce the seal being broke. And only God can reveal why. Amen. That's all, because it's all lays in Him. Está vendo? Agora é preciso encontrar a razão. Há alguma razão por que não tiveram de ter um animal ou poder para anunciar a abertura deste selo. E só Deus pode revelar por quê. Isso é tudo, porque está tudo se acha nele. But the reason that He reveals, as I understand, that it is because the mystery of the book of redemption, as far as the Antichrist being revealed, and at the same time the church is gone, and these things don't even happen in the church age at all. Mas a razão por que ele o revela, da maneira que eu entendo, é porque o mistério do livro da redenção, no que diz respeito ao anticristo se revelar, repartiu ao mesmo tempo a igreja, e estas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja de modo nenhum. That's right. They're waiting the church age. The church absolutely is raptured at this time. The church goes up in the 4th chapter of Revelations and does not return until it comes back with its king in the 19th chapter. Isso mesmo. Elas estão fora da era da igreja. A igreja absolutamente está arrebatada neste tempo. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volta com seu rei no capítulo 19. But these seals here are revealing what has been, what is, and what will be. See? And now, what was to be for the church age was revealed by these seals, and now watch what takes it. Mas estes selos aqui estão revelando o que foi, o que é e o que será. Está vendo? E agora, o que havia de ser para a era da igreja foi revelado por estes selos. E agora observe o que toma isto. The 4 stages of his rider has been revealed. The 4 stages of the Antichrist riding has been revealed at this time. Therefore, they don't have to have any more. As 4 etapas do cavaleiro foram reveladas. As 4 etapas do anticristo cavalgando foram reveladas neste tempo. Portanto, eles não têm de ter mais. And there was 4 living creatures of God to announce the rider as they rode. 4 beasts are 4 powers.
Now we know that beast, by interpretation of the terms of the Bible symbols, means power. Now let's get that close. The four or beast in the Bible represents a power among the people. E houve 4 seres viventes de Deus para anunciar o cavaleiro enquanto cavalgavam. 4 animais são 4 poderes. Agora, sabemos que animal, pela interpretação dos termos dos símbolos da Bíblia, significa poder. Agora, entendamos bem isso. Os 4 são animais, na Bíblia, representam um poder entre o povo. Now, if we find out, like in Daniel, when he saw a certain nation rise up, it would be maybe a bear holding a rib in his side, symbol. Then he seen another power raise up, a goat. It represented something. Then he seen another power raise up, and it was a leopard with so many heads. It represented a certain kingdom. Agora, se verificarmos como em Daniel, quando ele viu certa nação se levantar, seria talvez um urso segurando uma costela em seu lado, em símbolo. Então ele viu outro poder se levantar, um bode, representava alguma coisa. Então ele viu outro poder se levantar e era um leopardo com tantas cabeças, representava certo reino. Then he saw another rise up, a great lion with teeth and stomp the residue. That represented a different power altogether. One was a kingdom of Nebuchadnezzar and another type of a dream. Então ele viu outro se levantar, um grande leão com dentes, e ele pisoteava o resto. Isso representava um poder diferente completamente. Um era um reino de Nabucodonosor e outro um tipo de sonho. Daniel saw a vision, Nebuchadnezzar dreamed a dream. But Daniel interpreted his dream and was correctly with the vision. Amen. Oh, if you just know what happened. Daniel teve uma visão, Nabucodonosor teve um sonho, mas Daniel interpretou o seu sonho e estava correto com a visão. Amém! Ufa! Oh, se vocês somente soubessem o que aconteceu. What happened before we left here? You understand? Well, 6 straight dreams cut exactly with the vision. Amen. A dream interpreted is a vision. O que aconteceu antes de partirmos daqui, entendem? Ora, 6 sonhos consecutivos vieram exatamente conforme a visão. Amém! Estão vendo? Um sonho interpretado é uma visão. Because the person not maybe being born with the subconscious to be awake when he sees it, then God gets over in his subconscious and speaks to him, which he promised that in dreams in the last days he'd visit people and also in visions. See? Porque uma pessoa que talvez não tenha nascido com um subconsciente para permanecer, estar acordado quando vê isso, então Deus entra nesta subconsciência e fala com ele. O que ele prometeu isso em sonhos nos últimos dias. Ele visitaria pessoas e também em visões. Estão vendo? Now, a vision's when you're wide awake, standing right like this, and certain things are revealed, and you stand and tell her just to write about it, see what happened and what's going to be and so forth. Agora, uma visão é quando você está bem desperto, encontrando-se exatamente assim, e certas coisas são reveladas. E se põe de pé, diz exatamente acerca disto. Vê o que aconteceu e o que vai acontecer e assim por diante. Well, now, a dream is when you are asleep and your 5 senses are inactive and in your subconscious. You're somewhere because when you come back, you remember where you've been. Remember it all your life. See? So it's your subconscious. Mas agora, um sonho é quando você está adormecido e seus 5 sentidos estão inativos. E você está em seu subconsciente. Você está em algum lugar porque, quando retorna, você se lembra de onde esteve. Se lembra disto por toda a vida. Está vendo? Assim, é seu subconsciente. Then in order to see, as Congressman Upshaw used to say, you can't be something that you ain't. And that's just about right. See? Então, em ordem, veja, como o congressista Upshaw costumava dizer, não se pode ser o que não é. E é bem por aí, veja.
And then, if you're born to seer, now you see, to do that, those both consciences has to be right together. Not one here with five senses active, the other not here when you're asleep and the five senses are not active. E então, se você nasceu vidente, agora veja, para fazer isso, ambos esses conscientes têm de estar exatamente juntos. Não um aqui com os 5 sentidos ativo, o outro aqui quando você está adormecido, e os 5 sentidos não estão ativos. But you see, when both of them you're born right together, you don't go to sleep. You just go from one to the other, like that. You don't go to sleep. There's not enough room to go to sleep. And you can't make yourself that way. Mas veja, quando você nasceu com ambos exatamente juntos, você não adormece. Você simplesmente passa de um ao outro dessa maneira. Você não adormece. Não há espaço suficiente para adormecer. E você mesmo não pode se fazer assim. So gifts and callings are predestinated of God. They are God's gifts and callings even without repentance, the Bible says. See? They were ordained before the foundation of the world. See? De modo que dons e vocações são predestinados por Deus. Eles são dons e vocações de Deus, até mesmo sem arrependimento, a Bíblia disse. Está vendo? Eles foram ordenados antes da fundação do mundo. Está vendo? Now we find out that the beast of Daniel, it meant that it was a power raising up amongst the people. All right? And John's vision sure also showed that it was powers, nations raising up. Like the United States appears in Revelation 13 as a lamb. Agora verificamos que um animal de Daniel significava que era um poder levantando-se entre o povo. Muito bem. E as visões de João aqui também mostraram que eram poderes, nações se levantando, como os Estados Unidos aparecem em Apocalipse 13, como um cordeiro. And then, if you want to know a difference, you say, well, that's talking about national power. It also represents holy power, too, a beast. Did you know that? E então, se você quer saber diferente, você diz, bem, isso está falando acerca de poder nacional. Isto igualmente representa poder santo também. Um animal. Sabia disso? Notice Rebecca, when the servant of Abraham, Eliezer, when he came to get Rebecca, he mounted her up on a camel, the very camel she watered. And she rode this camel to meet her unseen bridegroom. The very thing she watered was the thing that took her to her future home and husband. Note Rebeca, quando o servo de Abraão, Eliezer, quando ele veio para levar Rebeca, ele a fez montar num camelo, o mesmo camelo a que ela tinha dado de beber. E ela cavalgou este camelo para ir ao encontro de seu noivo invisível. A mesma coisa a que ela deu de beber foi a que a levou ao seu futuro lar e esposo. It's the same thing today. See? The very thing that the church is watering, that is the seed of the Word. It's the very Word that becomes alive and carries us to our unseen bridegroom. See? E é a mesma coisa hoje, veja. A mesma coisa a que a igreja está dando de beber, que é a semente da palavra. É a mesma palavra que se torna viva e nos transporta ao nosso noivo invisível. Está vendo? Está vendo? And look how perfectly Isaac had left the home and was out in the fields, away from his home, when Rebekah saw him. And the church meets Christ in the air. And then he takes her back into the home, Father's home, where the mansions are prepared. Isaac took Rebekah the same way. E veja quão perfeito. Isaac tinha saído de casa e estava fora nos campos, distante de sua casa, quando Rebeca o ouviu. E a igreja encontra-se com Cristo nos ares, e então ele a leva de volta ao lar, o lar do Pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac levou Rebeca da mesma maneira. And notice, it was love at the first sight.
Oh my, she just run to meet him. That's the way the church will meet Christ in the air and forever be with him. E note, foi amor à primeira vista. Oh, que coisa! Ela correu ao encontro dele. E é assim que a igreja se encontrará com Cristo nos ares e estará para sempre com ele. Now, in terms of the Bible, these beasts are powers. Notice. I want you to notice. Agora, em termos bíblicos, estes animais são poderes. Note. Quero que você note. The devil had his four changing colored beasts to go forth on. He had his four beasts that was all three of them put into the color of one and made that one a pale horse, a white horse, red horse, black horse. O diabo teve seus 4 animais que alternavam de cor sobre os quais sair. Ele teve seus 4 animais. Foram todos os 3 colocados em uma cor. E ele tornou um cavalo amarelo. Um cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. And we've seen each one of those was a stage of his ministry. A stage of the early church that had formed into a denomination at Nicaea, the original Pentecostal church, upon whom the Holy Ghost was poured out, coming down, took up an Antichrist spirit, formed an organization, gave birth to some daughters of organization. E vimos, cada um desses foi uma etapa do seu ministério, uma etapa da igreja primitiva que tinha se constituído numa denominação em Niceia. A igreja pentecostal original, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado, descendo, recebeu um espírito anticristo. Formou uma organização, deu à luz algumas filhas de organização. Changed his power 3 times and put him in one and made a pale horse and then given a name called death and rode him into eternity. Just as plain as it can be. Now, notice he's given this horse and he is riding. Mudando seu poder 3 vezes e os colocou em um, e fez um cavalo amarelo. E então recebeu um nome chamado Morte, e cavalgou eternidade adentro. Tão claro quanto poderia ser. Agora note, é-lhe dado este cavalo, e ele o está cavalgando. God has also, as every time I watch, when the Antichrist appeared first, what did he appear in? White horse. See? By innocence, he could be just a doctrine in the church. They wanted fellowship. Their fellowship's with Christ. But they wanted a fellowship. Deus tem também, como toda vez. Agora observe, quando o anticristo apareceu, primeiro, em que ele apareceu? Cavalo branco. Veja, ora, inocente como poderia ser, apenas uma doutrina na igreja. Eles queriam companheirismo. Seu companheirismo é com Cristo, mas eles queriam um companheirismo. They just couldn't stand it. They wanted to get the, like little cliques will rise up in the church. You know it, you pastors. See? They like to say birds of a feather. But if we're born again, brethren, that's not the attitude to take. No. Eles simplesmente não aguentaram. Eles queriam conseguir, bem, vocês sabem, como grupinhos que surgem na igreja. Vocês sabem disto, vocês pastores. Estão vendo? Eles, como dizem, pássaros da mesma plumagem. Mas se nascemos de novo, irmãos, essa não é a atitude a se tomar. Vejam, não. Now, if we see something wrong in our brethren, let us just pray and keep it before God and love that man till we bring him right into the presence of God. That's really the way to do it. Agora, nós, se vemos algo errado em nossos irmãos, somente oremos e mantenhamos isso diante de Deus. E amemos aquele homem até o trazermos à presença de Deus. Estão vendo? É assim, na verdade, é assim que se faz. Jesus said, there will be weeds in there because Jesus said there will be, but don't pull them up. You take the wheat with it. Just let him alone. Let him do the segregating when the time comes. Let it all grow together. Vocês sabem, Jesus disse, haverá ervas daninhas aí, porque Jesus disse que haveria. Mas não as arranqueis.
vós arrancareis o trigo com elas. Vejam, simplesmente deixai-os. Ele fará, deixem que ele faça a segregação quando chegar a hora. Estão vendo? Deixem que tudo cresça junto. Notice, as the beast went out, the Antichrist went out on a beast, his power. Oh, I love this. I just begin to feel religious right now, see? Maybe the stimulation. Note como o animal saiu, o anticristo saiu sobre um animal, seu poder. Oh, eu amo isto. Estou começando a me sentir religioso neste momento, veja. Talvez o estímulo. Notice, when the Antichrist, them revelations in the presence of that ball of fire hanging there in a room, oh, brother. Although I've seen it since a child, every time it comes near me, it alarms me. He almost puts in an unconscious condition. You never get used to it. You can't. It's too sacred. Note, quando o anticristo... essas revelações na presença daquela bola de fogo pairada ali no cômodo. Até, irmão, apesar de eu tê-la visto desde criança, toda vez que chega perto de mim, ela me assusta. Quase me põe numa condição inconsciente. Nunca se acostuma com ela. Não se consegue. É sagrada demais. Notice, as the Antichrist went forth on his beast of ministry, there God sent forth a beast to combat it. Amen. See? Now watch then, every time the beast rode on his horse, the Antichrist rode on his beast to announce his ministry, God sent his beast also is on that to announce his combat to it. Note, como o anticristo saiu 4 sobre esses animais de ministério lá, Deus enviou um animal para combatê-lo. Está vendo? Agora observe. Então, toda vez que o animal cavalgou em seu cavalo, o anticristo cavalgou em seu animal, para anunciar seu ministério. Deus enviou seu animal também, e ele estava nisso, para anunciar seu combate a ele. Now the scripture says, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises a standard against it. And so when the enemy went out as an Antichrist, God sent a certain type of power out to meet him. Agora a Escritura diz, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvorará uma bandeira contra ele. E assim, quando o inimigo saiu como um anticristo, Deus enviou certo tipo de poder para enfrentá-lo. And then when he went out again as a red horse rider, another color, another power, another ministry, God sent another one after him to combat it, to hold his church. E então, quando ele saiu novamente como cavaleiro de um cavalo vermelho, outra cor, outro poder, outro ministério. Deus enviou outro depois dele para combatê-lo, para sustentar sua igreja. Sent the third one. Again God sent his third beast come and announce it. He sent the fourth one. God sent his fourth one. And then the Antichrist end and the church ages ended too at that time. What? Now, this is really good. Enviou o terceiro. Novamente, Deus enviou o dele. O terceiro animal veio e anunciou. Ele enviou o quarto. Deus enviou seu quarto. E então o anticristo termina. E as eras da igreja terminaram também nesse tempo. Observe. Agora, isto é realmente bom. Now we see that the devils changing four beasts meant what power they was revealed what power he revealed to the world, and how they ended on this pale death horse. Agora, vemos que o diabo está mudando. Quatro animais. Significava qual poder eles foram revelados ou qual poder ele revelou ao mundo. E como eles acabaram neste cavalo amarelo. Morte. Now let's look at God's powers of these beasts to combat them. The first beast of God that he went out to meet the Antichrist with, the Antichrist spirit, when it said it's just his teaching. Now remember, when the Antichrist first rode, he was in a teaching ministry.
Agora vejamos os poderes de Deus destes animais para combatê-los. O primeiro animal de Deus com o qual ele saiu para enfrentar o anticristo, o espírito anticristo, quando ainda estava em forma de ensino. Agora lembre-se, quando o anticristo começou a cavalgar, ele estava em ministério de ensino. The Antichrist rode first in a teaching ministry. And what's the one that went to meet him? The Lion. The Lion of the tribe of Judah, which is the Word. When his false teaching went forth, the true Word went to meet him. That's the reason we had an Irenaeus and a Polycarp and those fellows, St. Martin. O anticristo começou cavalgando em ministério de ensino. Agora observe o que foi enfrentá-lo, o leão da tribo de Judá, que é a palavra. Quando o seu ensino falso saiu, a verdadeira palavra saiu para enfrentá-lo. Foi por isso que tivemos um Irineu e um Policarpo e aqueles companheiros, um São Martim. When that Antichrist was riding with his false teaching, God sent his teaching out, the Word, the Lion of the tribe of Judah, which is the Word made manifest in the Holy Spirit. Hallelujah. And the Holy Spirit there to manifest Himself, which is the Word. Quando aquele anticristo estava cavalgando com seu ensino falso, Deus mandou seu ensino, a palavra, o leão da tribo de Judá, que é a palavra manifestada no Espírito Santo. E o Espírito Santo lá para se manifestar, que é a palavra. That's the reason the early church had healings and miracles and visions and power. Is because it was the living Word in the form of the Lion of the tribe of Judah riding out to combat that. Amen. Amen. Now you got it? Foi por isso que a igreja primitiva teve curas e milagres e visões e poder. É porque era a palavra viva, na forma do leão da tribo de Judá, que saiu cavalgando para combater aquilo. Amém. Agora entendeu? He sends his power, Antichrist. God sends his, the Word. Antichrist, false teaching. The true teaching went with it to combat it. Now, that was the first one. Now, this was the first church apostolic that went to meet him. Ele envia seu poder, anticristo. Deus envia o dele, a palavra, anticristo, ensino falso. O ensino verdadeiro saiu com ele para combatê-lo. Agora, aquele foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira igreja apostólica que saiu para enfrentá-lo. Now, the second beast that the Antichrist sent out was a red beast, which was that he rode on, was to take peace from the earth and war. Now, the second one that went to combat him was the ox beast. The ox means a labor, a beast of burden. Agora, o segundo animal que o anticristo mandou foi um animal vermelho, em que ele cavalgou. Era para tirar a paz da terra e guerra. Agora, o segundo que foi combatê-lo foi o animal boi. O boi significa labuta, um animal de carga. And now, if we could just stop this a minute, let me show you. Be sure to see this. That's kind of might be a little puzzling to you, but let's get Thyatira Road here. Watch and see if it isn't a laboring church. You see. E agora, se apenas pudéssemos parar só por um minuto, permitam-me, de modo que vocês não deixem de ver isto agora. Agora, esse é o tipo que talvez seja um pouco enigmático para vocês, mas tomemos Tiatira aqui. Observem e vejam se não é uma igreja que labuta. Vejam. And to the angel of the church of Thyatira, write, these things saith the Son of God, who his eyes are like the flames of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, o qual seus olhos são como as chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. See, becoming all works now.
See, because that's the one who's riding with him. Veja, tudo tornando-se obras agora. Veja, porque esse é o que estava cavalgando com ele. And charity and service. See, it's all just, and faith and patience and thy works again, twice, thy works, and the last to be more than the first. E a tua caridade e o teu serviço. Veja, é tudo apenas a tua fé e paciência e que as tuas últimas obras, novamente, 2 vezes tuas obras, são mais do que as primeiras. See, that shows that the Thyatira age, after the Antichrist got settled down and come into the Thyatira age, the little church could do nothing but just simply labor. Veja, isso mostra que a era de Tiatira, depois que o anticristo se estabeleceu e entrou numa era de Tiatira, a pequena igreja não pôde fazer nada além de tão somente labutar. And another thing, the ox is also a beast of sacrifice. See? They give their lives just as freely as they could give them. In the Dark Ages, 1,000 years there, the Catholicism controlled the world. And they just went right in, yes or no, they didn't mind dying. If it was death, that's all right. They went and died anyhow. Why? The very spirit of the age. E outra coisa que o boi é também é um animal de sacrifício. Está vendo? Eles davam suas vidas tão liberalmente quanto podiam dá-las na Idade Média, 1000 anos lá em que o catolicismo controlou o mundo. E vinham sem hesitar, sim ou não. Eles não se importavam em morrer. Se era morte, estava bem. Eles iam e morriam de qualquer maneira. Por quê? O próprio espírito da era. That's the reason Irenaeus, that's the reason Polycarp, John, Paul, those great mighty men out there combating that thing. Essa é a razão daqueles. Essa é a razão de Irineu. Essa é a razão de Policarpo, João, Paulo, aqueles homens grandes e poderosos lá, combaterem aquela coisa. Paul saw it. He said, I know that after my departing, if wolves are going to enter in among you, brethren, teaching perverse things, and it'll draw you away. Look at that stern little old apostle standing there, his back beat full of stripes, his eyes watering, but he could see farther than that scope playing it out down there. They see 120 million years of light space. He could see plumb into eternity. Paulo a viu. Ele disse, eu sei que depois da minha partida, que lobos se introduzirão entre vós, irmãos, ensinando coisas perversas, e isto vos atrairá. Olhe para aquele pequeno velho apóstolo severo lá de pé, suas costas cheias de açoites, seus olhos lacrimejando, mas ele podia ver mais longe que deles aquele telescópio mostrando além, com o qual conseguem ver 120 milhões de anos-luz de espaço-luz. Ele podia ver até a eternidade. There he was. And he predicted it and said that's what would take place. He said, also went on down to the other age to come. Now notice, there he was. Lá estava ele, e ele predisse, dizendo que era isso o que ia acontecer. E disse também, prosseguiu até a outra era por vir. Agora note, lá estava ele. Along after him, St. John lived the longest. And when St. John was trying to take all the sacred epistles, anointed with the Holy Ghost, and put them together to make the Bible, the Roman Empire caught him and put him on the Isle of Patmos. He was out there on the Isle of Patmos for the Word of God's sake. Polycarp was helping him translate it. Adiante, depois dele, São João viveu o tempo mais longo. E quando São João estava tentando juntar todas as epístolas sagradas, ungido com o Espírito Santo para reuni-las e formar a Bíblia, o Império Romano o prendeu e pôs na ilha de Patmos. Ele estava lá na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus. Policarpo o estava ajudando a traduzi-la.
I read the other day the letter that Mary herself wrote to Polycarp, and commanding him for being a gallant man, that who could teach and accept the teaching of Jesus Christ, who was born of her from God. Mary's own note that she had wrote to Polycarp. Li o outro dia a carta que a própria Maria escreveu a Policarpo, e não o censurando, mas elogiando-o por ser um homem corajoso que podia ensinar e aceitar o ensino de Jesus Cristo, daquele que nasceu dela, da parte de Deus. O comentário da própria Maria que ela tinha escrito a Policarpo. Polycarp was fed to the lions, No, he's burned. It's too late from a turn a lion loose in the arena, and so they tore down a bathroom and old bathhouse there and put him in an arena and burned him. Policarpo foi entregue como alimento aos leões, você sabe. Não, ele foi queimado. Estava tarde demais para soltarem um leão na arena, e assim eles derrubaram um banheiro, uma velha casa de banho lá, e puseram-no na arena e o queimaram. And on his road coming down, he's walking with his head down. The Roman centurion said, "You're an old man and well respected. Why don't you denounce that thing?" He just kept looking towards heaven. E a caminho, descendo, ele estava caminhando de cabeça baixa. O centurião romano disse, "Você é um homem velho e bem respeitado. Por que você não denuncia essa coisa?" Ele só continuou olhando em direção ao céu. And a voice spoke from somewhere. They couldn't understand where it said, "Polycarp, don't fear, I'm with you." Why you were standing by that word? E uma voz falou de algum lugar. Não puderam entender de onde. Disse, "Policarpo, não temas. Eu estou contigo." Por quê? Ele estava permanecendo com essa palavra. And when they began to pile the boards on him to burn him, there's a heavenly music come down and the anthems from some angelic somewhere sang the song. He never even one time batted an eye to the Father. E quando começaram a amontoar as tábuas em volta dele para queimá-lo, houve uma música celestial que desceu. E os hinos de algum ser angélico em algum lugar que entoou o cântico. Ele nem uma vez pestanejou para o zombador. That's gallant man. That's man who can stand. The martyrs down through the ages there suffered terribly. But what was they were under the inspiration, the Spirit of God, the power. Esses são homens corajosos. Esses são homens que podem suportar. Os mártires, no decorrer das eras lá, sofreram terrivelmente. Mas que eram eles? Eles estavam sob a inspiração, o Espírito de Deus, o poder. Hallelujah. Now don't forget this, church. And you, brethren, on tape, I want you to examine this. How could man do anything else besides the power of God that had been released to them? Não se esqueça disto, igreja. E vocês, irmãos, ouvindo a fita, quero que vocês examinem isto. Como poderiam os homens fazer qualquer outra coisa, além de pelo poder de Deus que tinha sido liberado para eles? When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called, yonder.
Let's raise our hands and say, by thy grace, Lord. By